Olá, as Escrituras Sagradas servem como proteção sobre todo aquele que ama a Deus e deseja lhe seguir. As Escrituras Sagradas servem como muro para proteger contra os enganos do inimigo, os enganos do poder das trevas, inclusive por aqueles usados pelo poder das trevas. Estamos a falar aqui dos falsos ensinadores. Quem se insere nas Escrituras Sagradas é protegido sobre os enganos. E Satanás emprega todo o seu esforço para impedir que os homens conheçam a verdade, porque sendo assim, vai ser fácil que eles sejam enganados. Querido, começa agora o nosso estudo e vamos falar aqui sobre os eventos finais. E Provérbios 23, versículo 23, diz aqui: compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento, e não a venda. Desde já, arranca o nosso estudo. Eventos finais. Olá, bem-vindo a esse momento. Nós vamos aqui fazer um estudo sobre os eventos finais, aqueles últimos passos que vai dar sobre este mundo. Como nós vimos, nosso verso principal: compre a verdade e não a venda. Compre a verdade, a instrução, a sabedoria e o entendimento. Em Provérbios 23, versículo 23. O que está nos dizer aqui? Nós devemos comprar a verdade, e compra da verdade exige sacrifício. Devemos buscar a verdade, não a vender. Em que sentido? Não deixe, não traia essa verdade. Querido irmão, nós estamos num mundo em que está num percurso para o seu final. E sabendo que este mundo está em perigo, tal como o apóstolo Paulo até chegou a dizer que o mundo jaz no maligno, quer dizer, é o próprio apóstolo João quem falou isso, e o apóstolo Paulo também disse que os dias são maus. E porque estamos nesse percurso do mundo escuro, o nosso Pai, nosso Criador, Ele procura meios de como nos fazer chegar ao lar de maneira segura. Tal como é descrito aqui, de que imagina um pai, seja você, seja uma mãe, e sabe, tem informação de que o seu filho está a caminho para casa. Passou muito tempo fora de casa e, quando ele comunica que está a vir, fica atento para que o seu filho chegue seguro. Mas, de repente, se apercebe que, ao longo do caminho, houve tempestade, as ruas, houve lá vendaval, os postes caíram, as árvores caíram e está intransitável. E a comunicação está difícil. O que faz o pai? Procura todos os meios para que o seu filho chegue seguro. Vai comunicando, procurando como entrar em comunicação e dar orientação de modo que este filho use os caminhos alternativos para que chegue em casa seguro. Assim que é também o nosso Pai. O nosso Deus, conhecendo este mundo como ele é, tal como o inimigo colocou em perigo este mundo, ele não deixaria os seus filhos sem rumo, sem direção, sem caminhos alternativos para que assim possa seguir. E não só, ele não deixaria que não pudesse comunicar os seus filhos. Assim que os últimos eventos servem aqui, iluminados pela Bíblia, para nos ajudar a saber como se lidar diante das dificuldades que estarão ao longo do nosso caminho. Queridos irmãos, o que nós somos chamados aqui é sermos apenas leais a Deus. O que é ser leais a Deus? É ser aquele que não vai trair ao seu Pai. Ele nos ama, Ele deseja nos receber no lar eterno. O que Ele pede é apenas nossa fidelidade e nós não trairmos a sua verdade. Por isso, compre a verdade e não a venda. Seja alguém fiel, não traia ao seu Deus, não traia ao seu Criador. Ele aguarda por si. Seja um filho fiel, leal à palavra do Senhor. Toda a verdade que nós estamos a receber, seja ela que nós possamos cumpri-la da melhor forma e sempre apoiado com o nosso Jesus Cristo, que está disponível para nos cuidar a qualquer momento. Queridos irmãos, nós podemos ver isso segundo o nosso verso principal: compra a verdade e não a venda, porque ela é que nos liberta dos enganos do inimigo. Ela é que nos santifica da impureza do pecado. E sendo assim, se nós não trairmos, se nós formos leais, nós seremos purificados, seremos santificados. Mas se nós vendermos essa verdade, nós sim estaremos a ser contaminados com o pecado. Se nós buscarmos a verdade
de coração para fazer parte da nossa vida, ela nos libertará e nos santificará. Se nós a vendermos, negociando a nossa santidade, ela irá nos corromper. A nossa vida será corrompida porque negociamos essa verdade, distraímos ou fomos infiéis ao nosso Deus. E a nossa vida, o que vai acontecer? Vai ser corrompida e o inimigo toma de nós. Queridos, ao longo do grande conflito, no último momento, tanto como no princípio, todo esse período é apenas a luta entre o bem e o mal. É isso o que se vive aqui na Terra. É a guerra entre o bem e o mal que está a se viver nesse mundo. A verdade liberta do erro e te ajuda a te iluminar o caminho. E o que nós temos a fazer? É seguir a verdade. Porque no mundo estamos rodeados de tantas fábulas. E o apóstolo Pedro, ele aconselhou exatamente isso. Ele aconselhou isso. No 2 Pedro 1, versículo 16 até 21. Que cuidado com os homens enganadores. Cuidado com eles. Porque eles trazem fábulas para enganar as pessoas. E cada um de nós tem que fazer o seu esforço para se afastar das fábulas. Fazendo o quê? Buscando a verdade, conhecendo a verdade, vivendo ela. Porque essa verdade, a palavra do Senhor, ela vai nos ajudar a descobrir as mentiras, a descobrir os enganos que o inimigo vai trazendo neste mundo e que de alguma forma acaba atacando a cada um de nós. Queridos irmãos, em breve o último engano vai aparecer diante de nós. E todo aquele que não estiver alicerçado na palavra do Senhor não vai conseguir distinguir como é este engano. Por isso, estamos a proclamar essa mensagem, projeto Salvando Vidas para a Eternidade, anunciando a verdade eterna, devolvendo os eternos ao seu Criador. Para que você volte ao Criador com a luz da verdade. O último grande engano já estará diante de nós, tal como eu apresentei no vídeo anterior, no estudo anterior, principalmente sobre o Espiritismo. O último grande engano vai aparecer. Ele vai ser muito contrafaçado, de modo que, se não tivermos auxílio da Bíblia Sagrada, aquela que nos ilumina e nos protege contra os enganos, não vai ser possível a gente descobrir esse engano. Por isso, esteja atento, aprenda mais conosco. Queridos, toda pessoa, adulto, criança como não, teremos que passar pela última grande prova. E essa última grande prova vai nos colocar a tomarmos a decisão, em que nós vamos obedecer. Obedecer a Deus, obedecer a besta. Assim que é, porque estará diante de nós as duas marcas. A marca da besta, a marca de Deus. O sinal de Deus, o sinal da besta. Estará diante de nós. E somente aqueles que estiverem firmados na imutável palavra do Senhor, esses que estiverem firmados na rocha, na palavra de Deus, esses é que estarão então firmados e não poderão ser enganados. Queridos, diante disso, vamos falar aqui sobre o selamento. E no selamento, na última hora, nós iremos encontrar então a disposição sobre aqueles que vão definir de que lado vão estar. O selamento é dividido em dois lados, em que alguns serão selados para o inimigo, que é a marca da besta, a marca do diabo, e do outro lado também o selamento de Deus, que é a marca de Deus. E a palavra do selamento é dividida mesmo em duas partes. Pode-se falar do selamento, pode-se falar também de a marca. É a mesma coisa. O objetivo qual é? Distinguir quem é seu, quem é do inimigo. E aqui, falando do selamento, encontramos aqui a confusão em que muitos apontam sobre a marca da besta, referindo que é o chip, é o grau, um chip, um material eletrônico ao tamanho de arroz, para outros é código de barra, entre outros vão inventando tanto. Mas se formos a ver o selamento, a marca, no passado, autenticava um documento, que quer dizer, um documento que não tivesse
o selo, este documento era inválido. Assim que tal como hoje podemos ver, um documento sem carimbo também é inválido. O que aparece lá? No selo, tal como é descrito no passado, o selo apareciam lá 3 elementos. Desses 3 elementos tinha que aparecer o nome, tinha que aparecer lá o território, tinha que aparecer também o seu governo. Pois é, e se formos a observar na Bíblia a ilustração disso, o selo só pode se encontrar no sábado, porque o sábado aparece lá com os 3 elementos. Temos lá o nome daquele, o nome que é o dono do selo, estamos a falar aqui. O nome daquele a quem o selo pertence. Quem é? O Senhor. Sábado. No sábado nós encontramos este elemento. Senhor, seu Deus. Segundo ponto, o seu título. Qual é o título deste Senhor? Ele fez o Criador. E fez o quê? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Terceiro elemento, o domínio. Qual é? O seu território. Os céus, a terra, que é o seu domínio. Ele domina tudo isso. Tal como o governante, como pode-se dizer, qual é o governador da província de Manica, por exemplo. Nome dele, tal fulano. Depois, qual é o seu domínio? Ele é é governador. O seu território, província de Manica. Assim então constava isso no selo. Assim que nós encontramos, o selo de Deus encontra-se exatamente no sábado, não em qualquer lugar. Infelizmente, os que procuram inventar de que o selo é a marca da besta, é o chip, é o código de barra, aí não vamos encontrar esses elementos. Não existem esses elementos. O selo autentica um documento. A marca autentica o documento. Quando nós estamos diante de 2 materiais que podem se confundir, então, para eliminar a dúvida, o que se faz? Cada um coloca a sua marca para identificar qual é o seu material. Queridos, há poucos dias atrás eu estava num evento e neste evento havia associação de materiais. E nessa associação de materiais, alguns deles se confundiam. E chegou a hora, então, houve falta de certo material. E ali, alguns recolheram por emergência, foram juntando. E aquele que notou estava em falta, ficou à rasca do seu material, porque todos eles se confundiam. Tiveram que fazer um trabalho de verificar todo aquele material que já estava juntado. E, no final, identificaram o seu material no meio dos outros, através do quê? Marca que colocaram. Assim que também, neste mundo, até hoje nós estamos todos eles juntos, né? É fácil se confundir, mas na última hora, quando as coisas ferverem de verdade, na hora da perseguição, na hora que as coisas vão estar agora à tona, aí vai se identificar quem é de Deus, quem é do diabo, quem é de Deus, quem é da besta. Aí vai se identificar através de quê? Vai-se o ponto principal da última hora, no momento da grande tribulação, será entre adorar no sábado ou adorar no domingo. Seguir a voz de Deus pela Bíblia Sagrada que orienta a adoração no sábado ou seguir a voz do homem pela sua multidão que estão proclamando o domingo. E isso já começou. Estamos a assistir isso no mundo inteiro, em que muitos líderes, os grandes religiosos renomados, estão a trazer o domingo como dia de adoração. O falso sábado já está sendo invocado. E isso, no final, vai trazer, então, essa grande confusão. Queridos irmãos, o tempo está chegando ao final. E Satanás odeia aos que guardam os mandamentos de Deus, incluindo o sábado. Satanás odeia esse. Satanás odeia os que são leais a Deus, aos que querem obedecer a Deus pela sua verdade, guardando os seus mandamentos. E é claro, Apocalipse 12, versículo 17 diz muito bem, a quem que Satanás realmente está contra. Não está contra a qualquer pessoa, não está contra a qualquer adorador, não está contra a qualquer cristão, a qualquer religioso. Ele está contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé de Jesus Cristo. A estes é que Satanás realmente está contra. Por isso,
Na última hora, o ponto focal será exatamente este: a quem você vai adorar. Não existe meio termo, dizer que eu não estou com este, não estou com aquele, isso não existe. Cada um de nós terá que decidir de que lado você vai estar. O ponto focal da adoração tem a ver com a criação, em reconhecer aquele que nos criou. Nisso, sem dúvida, se a sua vontade é reconhecer aquele a quem te criou, terá que lhe adorar no sábado. Porque no sábado onde vamos encontrar isso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 20, versículo 8. E ele lá justifica. Por que você tem que lhe lembrar? Porque o Senhor, seu Deus, fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Porque Ele criou você e criou aquilo que você está a gozar. Sendo assim, e a dor. Em que dia? Sábado. Muito, muito, muito simples mesmo. As coisas vão ferver. Queiramos como não, as coisas vão ferver. Hoje pode parecer, até ser difícil de identificar, de imaginar, que um dia o mundo vai mudar. Mas as coisas estão cada vez mais piorando. E na última hora, como nós aprendemos no passado, que quando Satanás ele está a usar o engano, mas quando o engano não funciona, ele passa a usar a ditadura. E o Apocalipse 13, versículo 16 até 17, ele revela isso, que na última hora, porque a sua tentativa de engano não vai dar sucesso, então ele vai boicotar a todos, colocando o quê? Sanções econômicas, obrigando as pessoas que, se não adorar a marca da besta, que se não aceitar adorar no domingo, não pode comprar, não pode vender. Quer dizer, ele vai pressionar as pessoas, usar a violência. E todos aqueles que desejam adorar a Deus de verdade, segundo a Bíblia Sagrada, terão que passar por essa prova. E mesmo assim, naquele preciso momento, Deus não estará fora, distante com os seus adoradores. Porque a revelação mostra que enquanto Satanás vai pressionar as pessoas para que as pessoas possam ceder, possam deixar de ser leais a Deus, possam deixar de adorar a Deus em sua verdade, Deus vai honrar aqueles que vão ser fiéis a eles. Enquanto Satanás vai privar a alimentação, na última hora, Deus próprio vai alimentar o seu povo. Tal como aconteceu lá no passado com Elias, quando ele estava no deserto. Deus mandou os corvos, mandou os pássaros para alimentar Elias no deserto. Na última hora, também Deus vai alimentar o seu povo. Seja leal. Seja forte em Deus. Não traia, não venda a verdade que você recebeu, porque Deus deseja te cuidar até naquela hora. E naquele momento, diante da última grande prova, Deus vai nos capacitar cada vez mais com o poder do Espírito Santo. Este que é o momento que Deus vai trazer a chuva serôdia. A chuva temporal já aconteceu no passado, ele vai capacitar a sua igreja no final dos tempos para suportar a última grande crise, a pior de todos os tempos que Jesus Cristo disse, porque haverá tão grande tribulação, a qual nunca houve e jamais haverá. Naquele período também Deus vai capacitar o seu povo. Essa será a chuva serôdia, o poder turbinado do Espírito Santo para capacitar a cada um a sair aprovado nessa última grande prova. Querido, seja fiel. Deus vai providenciar tudo para a sua vitória diante do inimigo, diante da pressão do mundo. Deus vai providenciar tudo. E nessa altura, com o poder do Espírito Santo, que cada um vai ser o verdadeiro missionário. E nessa altura que vai se dar o último clamor, a última mensagem a ser dada no mundo, para assim advertir a toda pessoa. Querido, o Apocalipse capítulo 18 fala disso. Nos seus versículos 1, diz ali: e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Este anjo
reflete sobre o último povo do remanescente da terra, os selados de Deus que vão ser revestidos com o poder do Espírito Santo e vão ser pregadores. Eles, pela consagração do Espírito Santo, vão ser os pregadores poderosos que o inimigo não vai conseguir lhes deter a força, não vai conseguir lhes deter o triunfo. Eles vão se juntar. Este será o momento da proclamação agressiva do Evangelho de Deus. Nessa altura, todo aquele que dedicou a sua vida em consagração a Cristo, começando desde já, recebendo o poder do Espírito Santo, eles vão proclamar, vão estar a correr em todas as avenidas a dar a última advertência. Queridos, deixa aqui fazer uma menção. Diz que no final dos tempos, o Espírito Santo será derramado com poder sem precedentes e o Evangelho será proclamado rapidamente até aos confins da terra. Milhares serão convertidos em um só dia. E a graça de Deus e a verdade vão impactar o planeta inteiro. O mundo será advertido e a esperança do Evangelho será espalhada no mundo inteiro. Percebe? Nessa altura, com influência, o uso do poder de Deus, milhares serão convertidos num só dia. Muitos vão se entregar a Cristo num só dia. Servos de Deus, com o rosto iluminado e radiante, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar ao outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes será dada a advertência. Haverá milagres. Os doentes serão curados. Os sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. E Satanás, nessa altura, também vai fazer também os seus milagres. Os milagres verdadeiros voltarão a acontecer. Mas Satanás também vai usar isso para enganar as pessoas. Queridos, nesse momento, o povo de Deus será totalmente revestido. Essa será a última hora para que a graça seja fechada. E quando for fechada, não haverá mais outra oportunidade. Nessa altura, enquanto estiver antes ou próximo do fechamento da porta da graça, enquanto a mensagem de Deus estiver a ser dada com toda a força, aqueles que venderam a verdade, estamos a dizer aqui, segundo o provérbio 23, compre a verdade e não a venda. Aos que estão a viver nesse momento, descuidados, não querendo obedecer, não querendo consagrar a sua vida, esses não querem se consagrar, estão a vender a verdade, estão sendo desleais à verdade e à posição do Senhor. Esses vão ser traidores do povo de Deus. Diz aqui o livro Grande Conflito, página 506, queria dizer, diz aqui, começando na página 503, diz aqui, todos aqueles que se recusarem a aceitar serão castigados pelas leis civis e por fim se decretará que esses são merecedores da morte. Por quê? Todos aqueles que recusarem se juntar à multidão que estarão a proclamar o falso sábado, o domingo, esses vão ser achados como culpados. Sim, serão achados como culpados e merecedores de morte. Então, todos aqueles, nesse momento também, todos aqueles, enquanto esses serão achados como traidores, para serem punidos até pela morte, também está o outro grupo, aqueles que venderam a verdade. O que vai acontecer? Diz aqui, quando a tempestade se aproximar, muitos os que dizem ser da mensagem do terceiro anjo, todos aqueles que dizem crer na mensagem do terceiro anjo, mas que não foram santificados pela obediência à verdade, vão abandonar a sua fé e passarão às fileiras da oposição, do inimigo. Unindo-se ao mundo e participando do seu espírito, essas pessoas enxergarão as coisas quase do mesmo jeito que o mundo estará a enxergar. Do modo que, ao chegar a hora do teste, estarão preparadas para se posicionar do lado mais fácil, percebe? Da maior popularidade. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé,
esses apóstatas, esses apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para distorcer os fatos e os acusar. E por meio de falsos relatos e insinuações vão incitar os magistrados contra eles. Queridos, isso está sendo preparado. A você que não quer se consagrar, a você que prefere ainda atender à preguiça, não quer orar, não quer pregar, não quer se juntar às missões espirituais, você está sendo preparado para isso. E eu fiquei mesmo rindo há dias atrás, quando me apercebi que o presidente do país vinha à minha província para inaugurar tribunais. E essa é uma campanha, neste período de 2020 a 2030, que todos os distritos haja tribunais. Eu começo a ver, tudo está sendo preparado. É lá. O meu riso foi qual? Que está sendo preparado o espaço onde que nós iremos defender a verdade do nosso Criador. E você é chamado a não ser traidor do nosso Deus. Seja leal ao nosso Criador. Compre a verdade e não a venda. Comece desde já a iluminar a terra, consagrando a sua vida, testemunhando aos seus próximos por essa verdade. Comece desde já. Está sendo preparado o espaço por onde nós devemos ir defender a verdade. Não venda a verdade que você está recebendo. Seja fiel a Deus, seja leal à verdade dele e comece a iluminar o mundo em sua volta, consagrando a sua vida dia a dia. Percebe? Terminamos dessa maneira a nossa mensagem, convocando a você que desde já consagre a sua vida, seja fiel, desde as pequeninas coisas que parecem ser de menos importância. Seja fiel a Deus e continue a tomar o rumo na santidade, obedecendo os 10 mandamentos, incluindo o sábado, porque o tempo está próximo e que nós devemos desde já a mostrar de que lado é que nós estamos. Próxima vez nós voltamos a nos encontrar aqui para falar o triunfo do amor de Deus, o fim do grande conflito, que na verdade será um final glorioso para a honra e glória ao nosso Deus, que você está sendo esperado como vitorioso naquela ocasião. Até a próxima vez.